Olá! Super necessário no dia de hoje fazer um tour sobre alguns jogos. Passei por alguns jogos, interroguei meus filhos sobre a necessidade ou não de eles jogarem esses jogos, que possivelmente os coleguinhas, os meninos daqui do local, eles estão envolvidos com isso, né? Então eu comecei por um joguinho, achando assim, porque ontem eu recebi uma visita de um desses meninos, né? E ele está muito envolvido com esse jogo, com a questão da criatividade, com tudo que estão dizendo para ele, né? As coisas que professora, certamente, toda a sociedade está dizendo para ele. Eu não disse exatamente que eu penso exatamente que tudo que está sendo dito para ele não é dessa maneira, mas manifestei que os meus meninos estão num projeto, um projeto que não acabou ainda, que eles só poderão jogar depois que esse projeto acaba e que eles não jogam. Apenas manifestei a minha opinião sobre como funcionam as coisas na minha casa. E que os meninos têm oficina, que isso já dá muito trabalho e já envolve o tempo todo deles. E ele insistindo, sendo incisivo comigo que esse jogo era legal e manifestando como funciona, exatamente como cada detalhe. Pensa numa apresentação de um projeto pela criança, assim, que se ele fizer isso dessa forma para outras crianças, certamente ele vai incentivar muita gente a entrar nesse joguinho e, enfim, né, jogar. E eu sei que é comum, que até a filha da minha amiga, da minha ex-amiga, ela era muito da onda desse joguinho e eu já cortei logo do início para que meus filhos não desenvolvessem gosto nem habilidades com isso, porque eu não quero filho na frente de computador em assunto que não nos interessa. Então, o jogo até pode ser remunerado no futuro, sei que existem gamers poderosos e tudo mais, mas em relação às minhas crianças, na idade que eles estão fora dessa. E fazendo assim uma avaliação, se eu não estou sendo muito cruela com relação a não deixá-los, eu percebi que estou extremamente correta e que eu devo manter minha posição até que isso seja possível e, se possível, manter esse futuro tão permissivo, muito distante, tão distante da minha casa. Mas a conversa foi interessante de ver como que essas crianças estão sendo manejadas, né, nas instituições de ensino e até pelas próprias famílias. E a gente conversou sobre Netflix, porque a gente também não assiste. A gente seleciona algumas séries e elas têm que ter todo um fundo histórico, alguma intenção que funcione dentro da nossa casa. Claro que a gente já assistiu as Matrix, já assistiu muito filme na vida. Eu digo, eu e o Renato assistimos tudo de filme na vida durante a gravidez do Serginho, que nós não precisamos assistir mais nada para os próximos milênios de vida, a gente não precisa, né? E a gente sabe o resultado disso, a gente conhece como isso move a psique da gente, tanto para estarmos mais ativos ou menos ativos, ou alterando o nosso comportamento. Então a gente não quer isso para as crianças, não vai deixar eles assistir qualquer filme, está sempre monitorando, até porque, mesmo monitorando, a sequela é semanal, mensal, é quinzenal, a sequela existe desde o pequeno até o grande. Então, quanto mais limitada o acesso à internet, a qualquer coisa nas telas para os nossos filhos, melhor.
e a gente se foca na oficina, se foca na compra de materiais, em arrecadar materiais reciclados, na produção, no resultado das artes deles, e construir coisas é o fator relevante no nosso dia a dia. Mas depois dessa, ainda temos para hoje, que eu estava assistindo o vídeo do meu amigo, avaliando a maluca lá, ou maluco, não sei, famosinho, que eu não vou repetir o nome aqui, que diz um monte de bobagem na internet. E o mais velho, o meu Serginho, ele já tá com essa, sabe? De querer zoar esses vídeos, de ver algumas coisas assim, ele já tá formando o pensamento dele, então ele já discorda, ele já acha uma babaquice. E eu digo, tem que manifestar opinião, filho, tem que ir lá e remixar. Sim, pega os vídeos pequenos, faz remix. Eu falei para ele algumas coisas, você pode fazer, você pode aprender a fazer, e você pode fazer, você pode ter um canal mostrando os teus trabalhos e discordar de tudo isso. Você não precisa concordar com essas babaquices da internet, essa perda de tempo, esses assuntos sem nexo, e aí vai a sua mãe contar a realidade de vocês enquanto crianças que não tiveram a proteção devida das instituições. No caso do Serginho, desde bebê, né? Não foi feito correto com ele pelas instituições, e com isso vai ser um ciclo que vai seguir, porque não existe uma política persistente e forte o suficiente para se combater esse mal que está sobre as crianças. Não se tem isso, até algumas pessoas estão tentando, mas eu acredito que ainda é pouco, tudo que está sendo feito é pouco e a gente precisa muito mais. Por isso que eu estou falando desses assuntos. E simplesmente tem uns conteúdos assim que é proibido na minha casa. Mas por que é proibido? Porque é tanta imbecilidade que, se o computador de bordo de um adulto não suporta peneirar, fazer peneira de 3 crivos para tanta imbecilidade, imagina o filtro de uma criança. E são conteúdos que estão lá e estão acessíveis para os meninos. Um menino dizendo com o lábio pintado, corte da moda, corte de cabelo de mulher, dizendo que é menino, falando sobre o pronome que tem que ser usado para ele, exigindo que os outros entendam o pronome que tem que ser usado para ele. Imagina os meninos que nem os meus, que estão por fora de tudo isso, né? Que o Matheus quer rasgar a bandeira colorida porque ele despertou um anti aquilo, porque aquilo é anti ele, que é uma criança, então ele diz um anti. Eu rasgo, mas você não precisa, que as pessoas de outros países já fizeram isso, porque eles passaram de todos os limites. E lembrando aqui que eu tenho muito amigo cabeleireiro que sempre foi dessa vibe e não concorda com essas coisas abusivas com as crianças que estão sendo feitas. Então, nosso problema não é contra a classe da bandeira, é contra o que está sendo feito com as crianças. Aí esse suposto menino, porque ele se sente suposto, ele é menino, mas ele se sente suposto porque ele fala que o outro, ele sonhou que ele tinha pepeca. Então, olha o nível do debate. Aí a jurisdição não está preocupada. O policial que apoia as drogas, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado em calar a mãe Meg e em pegar e encher o saco da minha família. Ele não está preocupado com os bunda sobe, bunda desce, não está preocupado com o menininho lá que está lá teclando, ficando famosinho em cima desse tipo de assunto, e que supostamente, se os pais forem uns otários e deixar as crianças por aí seguir a onda, porque o coleguinha da mãe permissiva lá, ele já está assistindo esse tipinho.
Então, quando meu filho tiver contato com o filho da mãe permissiva, ele vai saber sobre isso. E ele vai vir para casa e vai desenvolver, mesmo que eu não tenha falado nada. Então, o negócio é ser uma mãe ligada, autônoma. Eu já cheguei hoje, falei algumas coisas, né, pro Serginho. Disse, não, mãe, eu já vi alguma coisa assim, fora. Assim, dá para ver que o instinto dele, o instinto menino dele, diz que ele tá longe disso, que ele não vai se aproximar disso, que ele não tem interesse nisso. Mas isso hoje em dia é muito difícil, porque as crianças estão influenciadas e quando elas andam em bandinhos assim, em turminhas, eles influenciam, eles começam a fazer o que era feito com o Serginho na escola, bullying a alto nível, a todo vapor, e se não se enquadra nesse padrãozinho do menino famosinho lá da internet, você não é nada, você não é ninguém. Acontece que nem essas criaturas fizeram comigo, me chamando de nada, de ninguém, assim como se hoje você ou entra nesses padrões ou você realmente vai ser nada nem ninguém. Mas eu já sou doutora nada, prefiro ser nada, prefiro ser a MC Tudão, por qualquer coisa que eu me caracterize por um pensamento próprio, do que aceitar qualquer tipo de pensamento de uma sociedade decadente, de uma sociedade estragada, detonada e que não tem perspectiva de ser reorganizada ou que se preocupe com constituir legalmente esses pontos, porque quando você vê aí o suposto menino, né, porque ele se sente com pepeca, não sei se ele, não dá de entender, porque hoje no vídeo que o amigo postou, ele deixa claro que não dá para saber o que a pessoa está se sentindo, se ela está se sentindo um palo sagrado, um alienígena, ou se ele está se sentindo com pepeca, ou sem pepeca, porque tem isso, um dia pode se sentir com pepeca e no outro se sentir sem pepeca, e no outro dia já achar que tem pepeca e não tem mais pepeca. É assim. É dessa realidade que a gente está falando. E você vai lá, eu vi um monte de queixa das professoras que elas estão sendo obrigadas a lidar com isso, que elas não podem dar um piozinho ao contrário, que elas estão ferradas, que elas têm as represálias para elas, e que está sendo feita a forte política de entender o que essas crianças que apresentam esses supostos nessas etiquetas, que vem daí uma psicóloga mais perturbada pelo sistema que a outra, e isole uma etiquetinha atrás da outra nas crianças da gente. É isso que acontece com as instituições. E eu estou falando de Santa Catarina, eu estou falando do que eu vivi em Santa Catarina. Não vivo mais porque eu botei todos para correr. Botei todos para correr, é por isso que eu não vivo mais. Mas daqui a pouco eles vão estar no meu pé. E daí o palo sagrado vai pegar. Palo sagrado é o nome do jogo, porque quando não se tem mais diálogo, quando a internet vai influenciar, essa é a realidade, ela vai influenciar. Ela já influenciou. Não tem o que fazer. Independente de governo, de ministérios, de divisão entre professores. Ontem mesmo eu publiquei o boletim lá informativo que a gente tem 87% dos professores da América Latina metido nessa merda, treinados, tudo que eles leram desde o início da faculdade deles foi baseando-se nessa programação. Então imagina o tanto que eles vão ter que ter de força para ir contra tudo que eles aprenderam e desenvolver algo diferente. Mas eu acredito nisso, porque eu conheço professora maconheira que tem conhecimento de tudo isso e dentro do trabalho dela tem desenvolvido, independente de ser uma usuária, independente da sua dependência química, ela conseguiu desenvolver um trabalho diferenciado
em relação à programação que ia se dar para todas essas crianças. Isso é exceção e caluniada de louca. Então, existem essas exceções. Só que dentro de todas essas exceções, uma criança ela não tem como lidar com esse tipo de avalanche de informação bombardeada pela internet, pela escola, pelo meio que vive. A gente sente isso. Se eu não isolo minhas crianças, e mesmo isolada, vem as vadia, uma ameaçar que vai tirar o filho da cadeia para detonar com meu filho, a outra que ela vai ouvir cu e bunda e vai derrubar o muro que é dela, a outra persistentemente, elas se reúnem para ligar em instituição e dizer que a mãe, apesar de ser dona de escola, porque eu nunca deixei, apesar do nosso problema de saúde, eu nunca deixei de ser dona de escola. Eu continuo sendo a mesma dona de escola que eu sempre fui desde que eu saí da Embeleze e da Microlins. As pessoas, elas simplesmente te atacam e se juntam com as instituições, com o poder público, com tudo que não presta, e vão atacar quem quiser estar fora da bronca. E aonde está a falta de respeito? A falta de respeito está exatamente aí, das pessoas que supostamente querem respeito, querem um mundo melhor, mas elas não são capazes de cuidar dos seus narizes, e avaliar o que essas atitudes estão causando no conjunto de instruir, se sentar 2, 3, 4, 16 horas por dia, instruir-se do que nós temos para o momento, para a América Latina, para o planeta. Então, hoje, para finalizar o vídeo, eu gostaria de me apegar numa coisa que a gente está fazendo e está dando muito certo. Todo mês compra um pouquinho a mais dos grãos, né? E armazena em casa, faz um trabalho de... Eu coloco no sol, dou aquela solhada forte, espero esfriar e depois eu tempero eles a seco dentro de embalagens que vão para o vácuo, com alho, louro, e vou colocando data nesses alimentos secos. A gente já tentou desidratar algumas coisas também e sempre mantendo um padrão de grãos para 6 meses. Por que tem que fazer isso? Porque a gente é tudo maluco? Não, porque as pessoas não estão sendo informadas, no geral, as pessoas que não têm uma mídia específica para se orientar, elas não estão sendo informadas de qual os planos com essa informatização toda, com esse transhumanismo todo que já foi colocado, dos planos que simplesmente vão ser ditados e a gente vai ter que seguir. Vão ser ditados e a gente tem que seguir e se desviando e fazendo o zigue-zague de como que você vai melhor posicionar a sua família. O recado está dado. Pessoas como eu que tem já toda uma aversão à saúde pública, problemas sérios ligados ao sistema educativo, total repúdio ao judiciário brasileiro. E para finalizar o check-out das instituições, ai meu Deus, eu não posso usar a delegacia da minha região, porque a gente não tem a segurança de nada do que tu vai dizer lá. Então, você tem que ter a tua própria delegacia. Aí que estamos. Então, você junta todos os fatos, você junta eles na sua vida, para um pouco de correr e pensa, e você vai encontrar o ponto que eu encontrei
para começar a desviar um pouco de tudo que está acontecendo e criar a sua própria vida, a sua própria autonomia. E seguindo nessa autonomia a sua própria felicidade, que ela está ali. Dentro de tudo isso, dá para olhar para essas nuvens cinzentas, para toda essa mexer nesse clima aí todo, e dá para a gente ser feliz, e dá para a gente saber também que tem um bando bem grande de pessoas que pensam parecido ou como a gente, que também não estão parados. Não é possível colonizar uma população inteira e deixar todo mundo parado. Essas são as minhas palavras finais da tentativa de sequelar todo o sul do planeta para poder levar daqui as coisas que são de quem? São de todas essas pessoas que vivem aqui, e diante de todos os esforços para se mexer nisso, todos os esforços, o grande trabalho das mídias independentes e das próprias pessoas simples que entenderam tudo que está sendo organizado e estão desenvolvendo alguma coisa em favor das suas famílias, algum tipo de projeto independente. Eu vejo pessoas que desenvolvem projetos independentes em outros países, em regiões que realmente o poder público nunca botou a mão, e em um instante resolve coisas tão simples de resolver, que eu acredito no ser humano, acredito em nós mesmos, que nós juntos, uns com os outros, temos muito mais capacidade de ter a nossa própria delegacia independente individual na nossa localidade, na nossa região, do que depender de pessoas que vão defender os seus familiares, os seus parentes ou os seus drogados de estimação, promovendo mais injustiça e desigualdade em todas as partes desse suposto paraíso fiscal que é a Lagoa da Conceição, né? O paraíso da humanidade, mas que não está sendo... Ontem eu perguntei para o Renato, como é que foi seu passeio lá? Tá muito Zumbilândia ou pouco Zumbilândia? E daí ele me deu o diagnóstico, então continua muito Zumbilândia. Então as expectativas que a gente tem quanto a isso são nulas, são zero. Então, o que você conseguir fazer na sua casa, a partir da sua pequena região, que você pensa que não seja nada e que tem que vir das autoridades, você está extremamente enganado, porque tem que vir da gente e das... Eu organizo o meu cantinho, o colega organiza o dele, juntos a gente vai fazendo a união das nossas delegacias individuais e criando uma grande comarca que vai funcionar. É dessa maneira. Porque não podemos esperar nada de quem está sendo gerenciado pelo narcotráfico e quem sempre sonhou em fazer do paraíso da humanidade uma plantação de maconha. A gente não pode esperar nada dessas pessoas.